Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro, o ano de 2023. Como eu prometi no ano passado e estou continuando nesse ano, eu dedico todas as terças-feiras a ouvir o que disse o maior sábio que já pisou este planeta, Jesus Cristo. A sabedoria dele é transcendental. Já atravessou mais de 2000 anos e continua viva, e continua atual, e continua nos ensinando as lições que nos fazem caminhar para o bem, para a felicidade, para a abundância, para a prosperidade, para a fraternidade, para a bondade e para a generosidade. Então, eu uso o evangelho do próprio dia. E hoje nós temos o evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. Veja só a história, é bem interessante. Atravessava Jesus as searas em dia de sábado. De passagem, os seus discípulos arrancavam espigas lá daquela seara, daquela lavoura. Observaram-lhe então os fariseus. Olha, por que fazem eles o que é proibido no dia de sábado? Respondeu-lhes Jesus. Nunca lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros sofriam necessidade e estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote, ele pegou os pães que eram da proposição, pães que só os sacerdotes podiam comer, e ele comeu e deu para todos os seus companheiros. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que também o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Aqui nós temos uma cena bem interessante. Jesus, com os seus discípulos, estavam andando por uma plantação de trigo. Era um dia de sábado. Eles estavam com fome, apanharam as espigas para comer. Aí você pergunta, como eu me perguntava, mas eles comem grãos de trigo? Eles têm um hábito de colocar o grão de trigo numa chapa de metal com fogo embaixo. Então comem o trigo tostado. Ou então eles comem o trigo quando ele ainda está bem verde, mais delicado. E numa dessas situações, era um sábado, eles estavam passando por uma plantação de trigo, estavam com fome e resolveram comer. Aí então os fariseus, que são os rigorosos cumpridores da lei, falaram para Jesus: como você e os seus companheiros não obedecem o sábado? Porque, segundo os fariseus, naquele momento, Jesus e os discípulos estavam cometendo 3 pecados. Primeiro, estavam entrando numa propriedade alheia. Segundo, estavam trabalhando, pegaram as espigas, apanharam as espigas, debulharam, fizeram do trigo a sua comida. E em terceiro lugar, eles tinham percorrido mais de 1000 metros e a lei não permite no sábado caminharem mais de 1000 metros. Então eram 3 erros cometidos pelos discípulos. Jesus, a respeito de trabalhar no sábado,
e comer no sábado, ele falou do assunto de Davi com seus companheiros que voltavam numa batalha, estavam com fome, entraram no templo, foram lá comer os pães da proposição, os pães das oferendas que eram só dos sacerdotes. Eles estavam com fome e tinham direito a comer aqueles pães que estavam lá e que seriam trocados na outra semana. Para isso ele disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Quer dizer, o ser humano, ele tem que ter a racionalidade de saber aquilo que é possível, que lhe convém e que é necessário, seja qual for a lei que proíba ou que tenha uma determinação diferente. É uma observação bem interessante essa, né? Em primeiro lugar, o Davi e os companheiros se alimentaram dos pães da proposição. Depois ainda ele deu essa lição, né? Porque caminharam no sábado, porque colheram no sábado, porque comeram as espigas no sábado, e eles precisavam, estavam com fome. Então, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei foi feita para servir ao homem e não o homem para servir à lei. Era isso que queria dizer Jesus. E a gente vê por aí, muitas vezes, uma severidade exagerada dos legalistas religiosos ainda hoje. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Use você a epiqueia. A epiqueia é você supor, naquele momento, diante da sua situação, que o legislador daria condições e possibilidade de você praticar isso. Outro dia, eu vi na televisão um padre contando que lá no Rio de Janeiro, um padre de uma paróquia se negou a batizar uma criança porque era filho de mãe solteira. Aí o cardeal telefonou e disse: eu vou fazer o batizado. Por que não pode você dar a comunhão para uma pessoa divorciada? Ele não merece receber Jesus, conversar com Jesus e até pedir força e energia para Jesus? Não, porque está proibido. Não temos que usar a racionalidade, o legalismo, o farisaísmo, né, a liturgia exagerada. Outro dia participei numa missa de casamento, e porque era quaresma, o padre lá fez a cerimônia de casamento de 50 anos de casais, com veste roxa, altar, tudo roxo, porque era quaresma. Pô, mas a festa dos 50 anos, uma festa de alegria, uma festa que estavam com os convidados aí, uma festa dos parentes, uma festa dos filhos, põe um paramento branco, paramento de alegria, num dia, não pode fazer uma exceção, onde é que está a cabeça? E assim tem tantas exigências que fazem por aí, que não tem racionalidade, não tem. Se eu, por exemplo, eu vou rezar uma missa para uma determinada solenidade ou finalidade, e o sermão, o evangelho diz uma coisa totalmente diferente. Fazer um sermão num dia, num aniversário, e aí o evangelho daquele dia fala do mundo que vai ser destruído, e guerras e terremotos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pega um texto do Evangelho, da palavra de Jesus, que se refira para aquele momento. Esse Evangelho de hoje está ensinando que nós temos que ser mais flexíveis, mais inteligentes, ter a capacidade de sentir a alma das pessoas que estão ali assistindo, participando, que seja algo que toque o seu coração, que diga alguma coisa para aquele momento. Esse Evangelho de hoje é bem interessante. Então, que Deus abençoe você.
Que Jesus ilumine você para saber como você deve agir em determinados momentos em que a lei, a regra, a tradição falam diferentes. Seja mais aberto. Jesus sabe o que você tem no seu coração. Não adianta esse rigorismo todo aí, como se você fosse o mais fiel de todos os fiéis cumpridores da lei. E aí prejudica todos os que estão no seu redor. Então que Jesus nos ilumine, que nos inspire. E que essa bênção desça sobre todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.